Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula onde o conteúdo abordado é comparação e ordenação de frações. Então vamos comparar e também ordenar frações, tá certo? Para iniciar vamos focar assim. Eu tenho aqui 2 sobre 3 e 1 sobre 3. Então eu tenho aqui duas frações que têm o mesmo denominador. Então para você comparar frações que possuem o mesmo denominador, basta olhar o numerador. Quem tiver o maior numerador é a fração maior. Nesse caso aqui, 2 sobre 3, ele é maior que 1 sobre 3. Porque já que eles têm o mesmo denominador, basta olhar o numerador. Quem tiver o maior numerador será a fração maior, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. 3 sobre 7 e vamos colocar aqui 4 sobre 7. Então, nesse caso aqui, ó, a fração 3 sobre 7, ela é menor que 4 sobre 7, porque elas têm o mesmo denominador, tá certo? Então, basta olhar o numerador, quem tiver o maior numerador vai ser a fração maior. Então, é bem simples comparar frações que têm o mesmo denominador, tá certo? E se a gente tiver, por exemplo, 2 sobre 3 e 1 sobre 4. Então vamos comparar. Qual é a fração maior, 2 sobre 3 ou 1 sobre 4? Nesse caso aqui a gente não pode dizer que tipo essa fração é maior ou menor que essa, porque tem denominadores diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular frações equivalentes, mas que tenham o mesmo denominador. Então, uma das ideias é você calcular utilizando o mínimo múltiplo comum, MMC, tá certo? Dos denominadores. E você vai encontrar frações equivalentes que tenham esse mesmo denominador em comum. Tem outra maneira também que é o seguinte. Basta você multiplicar aqui, ó, 2 vezes 4, que dá 8, e 3 vezes 1, no caso 1 vezes 3 também dá no mesmo, que é 3. Então essa fração aqui vai ser maior do que essa fração aqui, porque a multiplicação aqui deu 8, e essa multiplicação aqui deu 3. Então 8 é maior que 3. Mas vamos ver por que acontece isso. Eu vou tirar aqui o MMC, tá certo? Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Então, repete 3. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Repete 3 novamente. E 3 dividido por 3 é 1. Ok, então não precisava nem tirar o mínimo múltiplo comum, porque são números primos entre si. Então, o MMC será o produto entre eles, tá certo? Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Essas duas frações terão o mesmo denominador igual a 12, tá certo? Denominador comum. Então como é que a gente faz agora? A gente vai pegar esse denominador, vai dividir pelo denominador antigo e o resultado que a gente obtiver vai multiplicar pelo numerador. Então vai ficar 12 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 2 é 8. E aqui 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Ou seja, elas agora têm o mesmo denominador. E a gente pode ver que o 8 é maior que o 3. No caso, a fração 2 sobre 3 é maior do que a fração 1 sobre 4. Então essa fração aqui é maior do que essa outra aqui, tá certo? Então você pode observar que deu o mesmo valor que eu tinha falado da multiplicação. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. Então você pode, quando for comparar duas frações, vou colocar mais um exemplo aqui, 5 sobre 7 e 3 sobre 4. Então você faz a multiplicação. 4 vezes 5 é 20. Deixa eu botar aqui o 20. 3 vezes 7 é 21. Então o maior valor foi o 21, ou seja, que foi dessa aqui, ó. Então essa fração aqui, ela é menor do que essa fração aqui, tá certo? Então
a fração 5 sobre 7 é menor do que a fração 3 sobre 4. Então, utilizando o MMC, então, analisar aqui 7 e 4, vou dividir por 7 logo, tá certo? Porque aqui dá 1, repete o 7, dividido por 2, 2 dividido por 2, que dá 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Então, aqui eu vou ter, deixa eu deixar mais embaixo aqui, 28 e também o 28. E agora? 28 dividido por 7 é 4, 4 vezes 5, 20, que já está aqui em cima. E 28 dividido por 4 dá 7, e 7 vezes 3, 21, que já está aqui em cima. Então, a gente teve o mesmo resultado que a gente já tinha feito a multiplicação direta. Então, essa fração aqui é menor do que essa outra fração. Tranquilo? Então, para comparar duas frações, você pega, se tiver o mesmo denominador, é só observar o numerador, tá certo? Quem tiver o numerador maior será será a fração maior. E se tiver denominador diferente, você pode fazer direta a multiplicação, ó. Então, o numerador da primeira com o denominador da segunda, você vai fazer um x na verdade, né? Seguir aqui, ó. Aí aquela multiplicação maior que você obtiver vai ser a fração maior. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Botar 1 sobre 2 e... deixa eu ver, 6 sobre 12. Pronto. Se eu multiplicar 1 vezes 12, é 12. 6 vezes 2 também é 12. No caso, as duas frações aqui, elas são iguais. Tá certo? Então, são frações equivalentes. Então, a gente pode tirar, se eu for tirar o MMC entre 2 e 12, é 12, tá certo? Vou fazer, nem vou tirar aqui, porque um número aí está sendo múltiplo do outro, então o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o maior, no caso 12. 12 dividido por 2 é 6, e 6 vezes 1 é 6. Então, vou deixar aqui. 12 dividido por 12 é 1, e 1 vezes 6 também é 6. No caso, as duas frações elas deram o mesmo 6 sobre 12, então são frações equivalentes. Então aqui a gente poderia fazer a multiplicação 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6 também deu 12, então a gente pode ver que deu o mesmo resultado. Então, você pode falar assim, por que foi que aqui deu 12 e aqui deu 6? É porque, na verdade, a gente pode simplificar aqui a fração, tá certo? Ainda por cima, a gente pode simplificar, vai ficar aqui 1/2. E essa fração aqui simplificando também dá 1/2, porque a gente pode dividir aqui por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1 e 12 dividido por 6 é 2. Então, aqui as frações são equivalentes. Mas se você encontrou os dois valores aqui iguais, é porque as frações são iguais. Se esse valor fosse maior que esse, é porque essa fração seria maior que essa. Ou o contrário também, tá certo? Vamos agora fazer uma ordenação de frações. Eu tenho aqui 1/2, 1/4 e 3/5. Então eu quero que vocês coloquem, aí a pergunta assim, coloquem essas frações em ordem crescente, no caso, crescente do menor para o maior, tá certo? Então como é que a gente pode observar? As frações têm denominadores diferentes, então a gente não pode dizer, essa aqui é menor, essa aqui é maior, essa vai ser do meio. Então o que a gente faz? A gente tem que ter um denominador comum, então vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5. Vou tirar aqui do lado, MMC entre 2, 4 e 5. Dá para dividir por 2, que dá 1, que dá 2, repete o 5. Dividindo por 2 novamente, aqui vai dar 1, repete o 5. E dividido por 5, o valor é 1. Só é fazer a multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Ou seja,
O denominador comum que a gente obteve aqui foi 20. Então aqui vai ficar 20. Todo mundo com o mesmo denominador, tá certo? E agora? Vamos fazer o mesmo processo que a gente tinha feito na parte anterior. Vai dividir, depois vai multiplicar com o resultado, tá certo? Em todos eles aqui. Então vai ficar 20 dividido por 2, que é 10, e 10 vezes 1 é 10. Aí vai ficar 20 dividido por 4, que é 5, e 5 vezes 1 é 5. E por último, 20 dividido por 5, que é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então agora a gente pode colocar elas em ordem crescente, porque elas têm o mesmo denominador. Só a gente olhar os numeradores. Então, qual é a menor aqui? 5. Então, o 5 sobre 20 corresponde a que fração? A essa fração aqui, ó. Então, a primeira fração vai ser 1/4. Qual é a próxima? 10 sobre 20, no caso é 1/2. E a maior, 12 sobre 20, que no caso é 3 sobre 5. Então, aqui a gente está colocando frações em ordem, nesse caso aqui em ordem crescente, tá certo? Então, a gente pode colocar ainda por cima, aqui no meio, ó. Tipo, essa fração aqui é menor que essa, não é? Então, a gente pode colocar aqui, ó, o símbolo de menor aqui e também um símbolo de menor aqui. Por quê? Essa fração aqui é menor que essa. A gente pode observar com os números aqui, 10 sobre 20 e 12 sobre 20. Então, ela é maior. Então, aqui a gente colocou essas três frações aqui em ordem crescente. Então, a gente ordenou ela, tá certo? Fez uma ordenação. Então, você pega, tira o MMC dos denominadores, vai encontrar uma fração equivalente à inicial, porque se eu dividir aqui a fração por 10, tanto o numerador quanto o denominador vai ficar 1 sobre 2. Se eu dividir por 5, vai ficar 1 sobre 4, essa fração aqui. E se eu dividir essa aqui por 4, vai ficar 3 sobre 5. Então, são frações equivalentes. E no final você analisa quem tem o menor numerador ou maior, dependendo de como é que seja, se for em ordem crescente ou decrescente. Tranquilo? Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, é bem tranquilo na verdade. E eu espero vocês na próxima aula. Bons estudos!